Mais uma vez, querido, uma boa noite. Você ainda está feliz? Amém, amém. Querido, como é bom sentir a presença do Senhor aqui, né? Ele está no nosso meio. E nós temos o privilégio de adorar alguém que se faz presente no nosso meio. A gente tem esse privilégio. Eu já vou pedir para você abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, em Efésios 5. Nós vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso. Efésios 5, versículo 8 ao 14. Esse texto vai ser o texto base para a palavra dessa noite. Nós utilizamos de alguns outros textos que nos ajudam a exemplificar aquilo que nós estamos falando. E essa palavra veio ao meu coração de uma forma muito poderosa. E eu quero ler com você, mesmo sentado, não tem problema. Deus, Ele quer saber como é que está o nosso coração. Vocês já ficaram em pé, já sentaram muitas vezes. Eu vou ler do versículo 8 ao 14, a Nova Almeida atualizada, é a minha versão. Sempre pego o pessoal da comunicação de surpresa. Eles botam na Almeida Revista Corrigida, mas eu utilizo a Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Vamos repetir o 14 juntos? Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Queridos, eu conheço um pastor, eu sempre cito ele, porque é um cara que me influencia muito, gosto muito das suas pregações, pastor Leandro Vieira. Ele diz que o cristão ele tem que ler o livro de Efésios pelo menos uma vez na semana. Essa carta do apóstolo Paulo. E ler, eles dizem, numa sentada só. De uma vez, como você lê uma carta. Você não pega uma carta que você recebe e separa essa carta em capítulos. Você lê essa carta. Mas foi separado assim por capítulos para melhorar a nossa compreensão e o nosso entendimento. Por isso que é assim na Bíblia. Mas essa carta, quando chega à igreja de Éfeso, ela não está separada por capítulos, titulada, não. É uma carta do apóstolo Paulo a uma igreja da Ásia. Mas ela não é uma carta comum, uma carta qualquer. Ela é uma carta circular. Ou seja, ela pode ser tanto usada na província romana da Ásia, mas também ela pode ser utilizada em outras igrejas. E é por isso que as cartas do apóstolo Paulo sempre era para resolver não um problema específico de uma igreja, mas sim das igrejas dos locais da qual ele as envia. E ela serve para nós também. Somos uma igreja de Cristo, acreditamos 100% na palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Então nós acreditamos que essa carta também é para nós. A carta de Efésios, ela contém muitas doutrinas básicas da fé cristã. Na carta de Efésios nós podemos aprender sobre Deus, sobre cristologia, sobre a fé, sobre graça, redenção,
sobre reconciliação, sobre pecado, sobre o que é ser igreja e sobre a ética de como uma igreja deve se portar. E por aí vai, existem outros, mas eu separei apenas esse. E nós já tivemos o privilégio de esmiuçar essa carta em alguns meses de escola bíblica dominical. E como foi edificante poder ver a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso sendo aplicada na nossa realidade. Nós podemos tirar grandes lições dessa carta. E essas lições são lições para uma vida em comunidade. Elas são lições para a vida da igreja em específico e também de como nós, os cristãos, os membros da igreja, devem se comportar diante do mundo. O apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 8, tratando sobre a pureza da vida, como um cristão vai viver uma vida pura, como se deve viver uma vida pura. Depois o apóstolo Paulo, ele aborda sobre como esse cristão, que vai ter uma vida pura, andando em santidade, como ele vai fazer para iluminar aonde ele está. E é dentro desse texto que eu tirei aqui o primeiro ensinamento que o apóstolo Paulo deixa para a gente nesses capítulos. A partir desse verso 8, é uma orientação do apóstolo Paulo sobre viver em Cristo. E viver em Cristo, queridos, requer abrir mão de coisas que nós queremos. Viver uma vida em Cristo muitas vezes vai implicar eu não fazer aquilo que eu quero, mas sim responder com as minhas atitudes aquilo que o Senhor quer. Está disposto a viver o que Deus, o que Cristo quer para nós. Mas, em especial, a palavra do Senhor para a gente aqui nessa noite é um convite, é uma chamada do Senhor a viver um despertamento espiritual. Despertar de uma forma em que o mundo consiga ver em nós a esperança, que é Cristo Jesus. E sobre esse despertar espiritual, nós vamos passar por alguns processos muito importantes que vão ser desenvolvidos durante essa caminhada. E o primeiro é entender que nós somos a luz do mundo. O apóstolo Paulo fala disso. E quando nós estamos falando sobre luz, nós temos um contraponto, que é as trevas. Existe luz porque existe treva. E pensando sobre luz e treva, nós podemos fazer uma analogia sobre vida e morte. E pensando bem a respeito disso, nós podemos perceber que são coisas totalmente diferentes. Luz é luz e trevas é trevas. Apóstolo Paulo diz na palavra que antigamente vocês viviam em trevas, vocês viviam na escuridão, mas agora que vocês pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Então nós estávamos mortos antes de aceitar a Cristo. Nós estávamos na lama, no lamaçal do pecado, até o dia que nós encontramos Cristo. Nós fomos achados por Ele. E assim nós fomos transformados, morrendo para nós mesmos e vivendo para Cristo. Nós saímos das trevas e fomos para a luz. Mas isso significa que nós não vamos mais pecar? Que nós não vamos mais errar? Não. Eu conheço algumas pessoas que não estão mais nas igrejas porque acham que os seus pecados não podem ser transformados pelo Senhor. Queridos, Deus pode tudo. Ele liberta, Ele transforma. E nós temos diversas pessoas. Se nós liberássemos aqui, nós poderíamos fazer um ano de quarta-feira dando testemunho. E testemunho de transformação de vida, de pessoa que era uma coisa e agora ela é outra. Pecado, nós vamos pecar. Mas apóstolo Pedro, ele vai dizer que Cristo nos chamou das trevas para a maravilhosa luz que é Ele.
1 Pedro 2,9. Olha, queridos, que convite maravilhoso. Jesus nos chama da nossa vida em pecado, do lamaçal, preso, agarrado, para viver uma luz que é maravilhosa. O primeiro passo para isso é simples, mas não é fácil. Ser simples não é ser fácil. É difícil, mas precisamos fazer, precisamos seguir, precisamos viver na luz, precisamos viver Jesus. Viver por Jesus, viver fazendo o que Cristo faria. E quando nós estamos falando de luz, estamos falando de iluminar, querido. Falando de trazer a luz. Você já fez uma experiência? Esses dias, semana retrasada, faltou luz lá em casa. Num vendaval desse, numa chuva. Faltou luz, uma sexta-feira. E diante daquele breu, tudo escuro, era noite. Nós temos uma lanterna. E nós fomos lá, pegamos a lanterna e acendemos. Era outra coisa. Era outro ambiente. Um ambiente escuro, quando a luz chega, ilumina. E não há tamanho de treva suficiente que apague a luz. Ou você já experimentou acender um fósforo no meio de um lugar todo escuro? Ilumina tudo, querido. Você já percebeu o benefício que isso pode fazer para a gente? O benefício de ser luz no meio de trevas pode trazer a nós. Jesus falou que nós somos a luz desse mundo. Somos luz, precisamos iluminar. Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não tem como apagar a luz. E a luz serve para iluminar. Mas se ela não iluminar, ela perde o sentido. Se essa lâmpada, a hora que eu precisar acender, ela não acender, ela vai servir para mim? Não vai servir. Então, se a luz foi feita para iluminar, ela foi feita para iluminar. Não tem como a luz ela tem um sentido, um propósito. Mas se ela não exercer o seu propósito, ela não serve mais para nada, ela pode ser descartada. Isso nos mostra que se nós somos cristãos e não estamos iluminando, nós perdemos o nosso propósito de vida. Levar Cristo é iluminar a cidade. Levar Cristo é levar esperança à cidade. Levar Cristo é levar um conforto. Conduzir pessoas a essa luz e mostrar que mesmo no final do túnel, existe uma luz. Existe a esperança, mesmo lá no final do túnel. Por mais que o túnel seja esburacado, tenha buraco, caia pedra de cima, no final você consegue ver uma luz. E às vezes o túnel da sua vida, você está vendo a luz muito distante, mas existe. Corre para a direção dessa luz, que é Cristo Jesus, Jesus Cristo. Mas nós temos a responsabilidade de levar essa luz às pessoas. De levar as pessoas a conhecerem essa luz. E uma outra atitude que nós devemos ter para viver uma vida em Cristo, para despertar espiritualmente, é descobrir o que agrada ao Senhor. Ontem eu estive falando aqui no culto dos jovens e adolescentes da nossa igreja sobre como um filho agrada ao pai. E diante de tudo que eu falei ali, eu peguei um ponto que eu achei muito importante. Ainda mais que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos respirando missões. Por mais que nós não estamos departamentabilizados, não sei se é assim que fala, por mais que nós não estejamos separados em departamento, a separação em departamento é só para a gente colocar um alvo do departamento, mas não. Hoje a pandemia nos fez ter um alvo como igreja, assim como sempre foi todos os anos.
Mas estamos vivendo um tempo missionário. Se já é difícil para nós vivermos em pandemia, imagina para um missionário que está na África, que existe a pandemia do coronavírus, mas existem inúmeras doenças correndo no mundo, naquele lugar. Mas descobrir o que agrada ao Senhor precisa ser a nossa meta de vida. No versículo 10 desse capítulo de Efésios 5, apóstolo Paulo diz que para descobrir o que agrada ao Senhor, e você já se fez essa pergunta: Senhor, o que te agrada? O que em mim pode agradar o Senhor? Queridos, a pergunta, ela é didática, ela nos ajuda a refletir sobre muitos assuntos. O que agrada a Deus? O que eu posso fazer para agradar a Deus? São muitas coisas que agradam ao Senhor. Deus, Ele se agrada. Ontem nós falamos de 3, obediência. E é sobre esse ponto que nós vamos falar. Mas ontem nós também falamos sobre relacionamento. Agrada ao Senhor, relacionamento com Ele. Nós falamos sobre reconhecer a voz do Senhor, entender a voz do Senhor, para assim você poder viver aquilo que Ele tem para você. Obediência. E pensando, querido, sobre esse tema de despertar, isso está muito ligado, está muito junto. Sobre o despertar espiritual, passa pela obediência, obedecer a Deus. A obediência, queridos, nos leva a um nível profundo de dedicação ao Senhor. Obedecer ao Senhor é ouvir que o Senhor está falando, e não só ouvir, mas cumprir, fazer. No Antigo Testamento, a palavra que se traduz por chamar no hebraico, se traduz ouvir e obedecer. Quando lá em Deuteronômio está escrito: ouve, ó Israel. A palavra de Deus não é só ouvir como nós entendemos aqui, eu só vou ouvir, não. É uma ordem dizendo: ouve Israel. Ouvir Israel é ouvir e obedecer, ouvir e cumprir, ouvir e fazer. Quando Deus fala conosco que nós precisamos obedecer, nós precisamos fazer, nós precisamos ir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos servir. E vendo, queridos, sobre obediência na palavra de Deus, eu tenho 2 pessoas importantes na palavra de Deus que nos ensinam sobre obediência e desobediência: Adão e Jesus. Romanos 5,19, coloca aí na comunicação. Romanos 5,19, vocês vão me ajudar a ler. Romanos 5,19. Aumenta, isso. Vamos ler todos juntos? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Romanos 5,19. Nós sabemos que Adão desobedeceu ao Senhor. O problema de Adão não era comer a fruta, não era comer do fruto proibido da árvore que não podia. Esse não foi o problema. O problema foi que Adão desobedeceu ao Senhor. Aquele fruto ali não tinha, vamos dizer assim, era vistoso, era bonito, e daria conhecimento a ele. Conhecimento do bem e do mal, que antigamente ele só sabia o que era o bem, só sabia o que era viver diante de Deus, diante da presença de Deus, ter conversa com o Senhor, um relacionamento. Mas Adão, queridos, cometeu o pecado da desobediência, e por isso a palavra de Deus vai dizer que Adão morreu. Morreu como? Se depois ele continua vivendo, ele e Eva. Mas ele morreu na sua vida de comunhão e de relacionamento com o Senhor. Mais uma vez aqui nós temos um ponto e um contraponto. Adão e Jesus. Esse texto também vai falar que Jesus obedeceu ao Pai. E é através dessa obediência de Jesus
que nós podemos ser ligados espiritualmente para o Senhor. Obediência e desobediência. E mais uma vez fica a pergunta de reflexão para a nossa vida. Será que eu estou obedecendo ou desobedecendo ao Senhor? Será que eu estou cumprindo aquilo que eu fui chamado ou será que eu não estou cumprindo o que eu fui chamado? A desobediência, queridos, nos trazem danos à vida. Só em não cumprir aquilo que nós fomos chamados já é algo extremamente grave diante do Senhor. Pastor Wagner hoje cedo disse que nós vamos prestar contas diante do Senhor e nós vamos prestar contas diante do Senhor. Se você não está cumprindo o chamado do Senhor na sua vida, quando você morrer ou quando Ele voltar, você vai ter que prestar contas diante dEle. Negligenciar ao chamado de Deus, nós não podemos fazer isso. Missões, imagina se os missionários não atendessem o chamado do Senhor, o que seria o mundo? O que seria o momento que estamos vivendo? É tempo de despertar, sabe? Nós precisamos olhar para dentro de nós, fazer uma avaliação e obedecer a Deus. Palavras de Jesus em João 9,4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Trabalhar, queridos, enquanto existe vida. Aqui não está chamando a trabalhar no culto da manhã, não está chamando a trabalhar no culto da noite. Aqui não está falando de tempo, mas está falando de vida. Manhã significa vida e noite significa morte. Trabalhar enquanto é dia, enquanto existe vida. Porque vai chegar um momento em que você vai morrer e você não vai poder trabalhar. Nós podemos entender o chamado de Deus de duas formas, de dois momentos. Nós temos o chamado de Deus específico a cada um de nós. Você tem um chamado específico do Senhor, individual. Ministério da palavra, de oração, de serviço. Existem muitos ministérios, missões. Você pode ser um missionário. Mas nós também temos um chamado geral, que todo aquele que aceitou Jesus Cristo tem. Levar Cristo a todo o mundo. A grande comissão, lá em Mateus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a pergunta que fica para nós: será que eu estou obedecendo o chamado de Deus? A chamada de Deus hoje para nós é um despertamento, é despertar. A palavra de Deus para nós nessa noite é um despertamento espiritual, um despertamento de Deus. Seja despertado a Deus agora em nome de Jesus. Que Deus tire todo o desânimo, toda a mágoa, toda a preguiça, toda a tristeza da sua vida e que você possa servir ao Senhor com alegria. E por último, já terminando a palavra, sobre despertamento espiritual. Essa igreja de Efésios, ela recebeu uma carta no Apocalipse, convidando-a a voltar ao primeiro amor. Despertar, queridos, fala a respeito de ser uma luz do mundo, de ser obediente, mas também permanecer na luz e permanecer sendo obediente. A carta, que está lá em Apocalipse 2, 4 e 5, a carta à igreja de Éfeso, ela diz que eles abandonaram o primeiro amor. Sabe aquela paixão inicial, aquele êxtase inicial de um relacionamento? Semana passada, no domingo, eu falei um pouco sobre isso. Sobre quando nós gostamos de alguém, nós não paramos de falar da pessoa. Parece que o nome da pessoa está estampado na nossa testa. Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim a palavra: tenho porém contra você o seguinte:
contra você, está falando da igreja de Éfeso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Porque se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Que acusação grave, queridos, dessa carta de Apocalipse de Jesus a essa igreja, uma igreja que abandonou o primeiro amor. E um momento de reflexão com mais uma pergunta. A igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor, e onde foi isso? Quando aconteceu isso? Em qual momento? Na palavra ela não detalha como foi com a igreja de Éfeso. Mas quando falamos de despertamento espiritual, sobre despertar, estamos falando a respeito desse amor, que é o combustível de tudo. Se hoje, queridos, eu sirvo a Deus, se hoje eu faço as coisas para a igreja de Cristo, eu faço não porque eu sou obrigado. Não é obrigação, queridos, é prazer. Eu tenho prazer de servir a Deus, porque esse Deus, Ele me ama. Ele me dá muito mais daquilo que eu poderia imaginar. Teve um momento na caminhada da igreja de Éfeso que ela rateou, que ela balançou, que ela abandonou esse primeiro amor. Mas Jesus mandou um recado para ela. Jesus disse: igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor. E Jesus está falando para nós aqui essa noite: querido e querida, meus filhos, voltem ao primeiro amor. Desperte, volte a esse amor. Nós falamos e lemos: desperta, você que está dormindo, desperta, acorda. Hoje a chamada de Deus é para você. Ainda dá tempo. O seu tempo não acabou, ainda é dia. Você ainda está vivo. Se você está me ouvindo, você está vivo. Aproveita o dia de hoje. Aproveita essa palavra do Senhor para a gente essa noite. Dá meia volta de onde você se perdeu, de onde você abandonou o primeiro amor, e volte para esse amor que está te esperando. Ah, querido, despertar em Deus passa pela identificação. Identificar quem é você em Deus. Mais uma pergunta para a gente refletir: quem é você diante de Deus? Será que Deus olha para você e diz: olha lá meu servo bom e fiel, olha lá meu amigo que me ama, olha lá meu filho que manifesta Jesus Cristo a esse mundo? Desperte você para o reino de Deus. Nós somos a luz que precisamos iluminar, nós precisamos acender a luz de Cristo nessa cidade. Nós temos e precisamos agradar a Deus. Obedecer, querido, é importante nesse aspecto. O aspecto de agradar a Deus, o obedecer é muito importante. Agradecer a Deus em obediência, agradar a Deus através da obediência. E voltar ao primeiro amor. Igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhou muito, fazia muito, trabalhava muito, muitos cultos, muito evangelismo, mas perdeu a essência, fazendo por fazer. A questão não é trabalhar, querido. A questão aqui é servir com alegria, é servir com propósito, é saber que a sua vida precisa glorificar a Deus, fazer com amor, não fazer por interesse ou por obrigação, mas por amor. Você já viu como acontece com o recém-convertido? Ele vai para a oração de consagração de manhã, ele vai fazer uma visita à tarde, ele vai participar de outro culto em outra igreja à noite, ele quer estar em comunhão com o Senhor, e é isso.
Voltar ao primeiro amor, esse amor do início, esse amor de momento, esse amor que te fez amar, se entregar a Jesus Cristo. É nessa pegada, sabe? É se apegar a isso, é ter isso na mente. Retornar ao primeiro amor requer servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com prazer. Eu não sei se você que está nos assistindo, você se perdeu algum dia, ou nem mesmo já se achou para poder se perder. Mas hoje existe um convite de Deus para você. Nós vamos cantar uma canção. E através dessa canção eu convido você a pensar. Eu convido você a pensar nesse convite do Senhor. Há um convite a voltar ao primeiro amor. E através dessa canção você vai perceber. E medita sobre tudo o que foi falado, porque no final eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. A primeira pergunta é para você que nunca encontrou Jesus Cristo, anda por aí procurando diversas soluções, entra aí procurando diversos
diversas situações para tentar se resolver. Jesus Cristo é o caminho para você. Jesus Cristo é a verdade para você. Jesus Cristo é a vida para você. Então, se você entendeu, você que está aqui nos assistindo, depois nos procure. Você que entendeu que precisa voltar a esse amor, ou precisa encontrar esse amor, nos procure, nós queremos caminhar com você. Nós queremos andar lado a lado, enfrentar as dificuldades com você. O convite de Deus, de Jesus para você essa noite é para você ir ao encontro dele, porque você vai achar amor. Você que está aqui, feche os seus olhos. Você talvez que já viveu o seu momento com o Senhor, mas durante a caminhada você passou por um momento de congelamento espiritual. É tempo de você voltar ao primeiro amor. É tempo de você rever as primeiras obras, de como era a sua vida lá no início com Cristo. Então, se você está passando por esse congelamento espiritual, é momento de você se acertar com o Senhor hoje. É momento de você voltar ao primeiro amor hoje. O convite de Deus para você é: volte ao primeiro amor. Volte para Deus, volte para mim. Deus está falando isso para você essa noite. Ah, filho, volta para mim. Anda comigo. Existe alguém aqui essa noite que deseja voltar a viver uma vida de intimidade ao Senhor? Faça o sinal com a sua mão. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês e por mim também. Que essa palavra ecoe nas nossas mentes durante essa semana. Que você possa lembrar do que foi falado essa noite, de manhã e de noite, esse domingo. Que você possa carregar isso durante a sua semana e a todo momento você colocar isso em mente. E se preciso for, já fazendo aqui um convite, toda semana nós colocamos as mensagens no YouTube. Você vai ter a oportunidade de rever essa palavra. E se chegar o momento em que, se você se sentir esfriando novamente, você escuta essa palavra que aqueceu o seu coração e te fez voltar a esse primeiro amor. Se você ainda não está com os olhos fechados, nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Ah, Deus, nós precisamos voltar. Nós precisamos fazer uma autoavaliação, olhar para dentro de nós e perceber onde foi ali o lapso, o momento que nós tropeçamos e caímos e nos esfriamos espiritualmente. Ah, Deus, nos mostre, mas não só, Pai, nos mostre, mas cure esse momento, aqueça a nossa vida, que possamos despertar espiritualmente. Ah, Deus, nós precisamos disso. A Tua palavra, ó Pai, ela nos chama a viver esse amor intenso, com intensidade, com constância. Ah, Jesus, possamos voltar a esse amor. E se alguém, ó Pai, aceitou o Senhor na sua casa, ah, Deus, invada o lar dessa pessoa. Faça a transformação. Se necessário, Deus, mude tudo de lugar. Transforme. O Senhor tem liberdade. E se essa pessoa, Deus, levantou a mão, se entregando a Ti, nós declaramos através do Seu nome: ajuda, liberta, transforma.
muda a situação, muda o estado de como ela está. E se existe também, Pai, pessoas que levantaram a sua mão, o seu coração está queimando para elas voltarem a esse primeiro amor, ó Deus, direcione, dê a direção certa, mostre o caminho, ilumine a mente para que ela entenda qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Ah, Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas, mas já agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que nos escuta, nos ouve, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.